mamães, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os direitos dos nossos pequenos atores e atrizes mirim. Você sabia que eles têm muitos direitos? Pois é, eu quando comecei eu não sabia a quantidade de direitos que os nossos atores e atrizes mirins têm, mas hoje eu vou falar para vocês os principais deles, porque são vários. E se você gosta desse assunto, não se esqueça, ative o sininho, se inscreva aqui no meu canal, envie esse vídeo para outras mamães e também você pode me procurar lá nas outras redes sociais, porque lá eu respondo tudinho para vocês. Então, vem comigo! Bom, mamães, eu vou começar contando para vocês uma história que eu presenciei. Eu estava lá. Nós estávamos no set de filmagem, era set de filmagem, não era teste, nada. A gente já tinha passado por todo o processo de teste, nós estávamos lá para gravar. Tava eu, minha filha, tinha outras crianças, tinha atores também adulto, enfim. Quando você chega no set de filmagem, você fica esperando a sua vez de gravar, porque tem a produção, que tem que ver os equipamentos, figurino, maquiagem, selecionar quem vai gravar primeiro, enfim. Então você fica lá esperando. E nós estávamos lá esperando as crianças, né, o horário e tudo mais. E aí passou-se 1 hora, 2 horas, 3 horas. E onde nós estávamos ali não tinha um bebedouro com água, nem aquele bebedouro grande que você vai lá e põe um copinho, não tinha. Não tinha um biscoito, não tinha nada. E como nós chegamos ali por volta de umas 10 horas da manhã, né? A gente tava ali não tinha almoçado ainda, tava esperando o lanche e nada de vir. Lanche, nada de vir água, nada de nada. Bom, a gente continuou ali esperando, passou-se 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, a gente não tinha gravado ainda. E estávamos lá, gente, sem beber um copo d'água. Não tinha água, não tinha alimentação, não tinha biscoito, não tinha nada. E aí, né, umas mães estavam lá e começou a reclamar, né? Poxa vida, porque a gente estava num lugar tão longe que não tinha lanchonete, não tinha uma cantina, não tinha nada pra gente poder comprar para as crianças. Nada, nenhum lugar. E aí a mãe chamou uma pessoa da produção lá, da agência, que levou eles lá e falou, olha, né, nós estamos aqui desde as 10 horas da manhã, os nossos filhos não comeu nada, não tem um copo d'água para eles beberem, não tem nada. E aí o que aconteceu? A moça da produção, da agência que estava lá, ficou brava com a mãe. Como assim a mãe reclamar que o filho não tinha nada? E teve a pachorra de falar para a mãe assim, ó, você sabe se você quer ser artista, ainda fez assim, ó, artista, você tem que trazer a sua alimentação, isso e aquilo. Porque tem muitas horas que vai ser muito bom e tem horas que vai ser ruim. E seu filho tá sem comer, culpa foi sua, porque você não trouxe, porque a gente não tem obrigação de trazer alimentação, água e nada. Aí eu vendo aquela situação, eu parei e pensei assim, gente, não é possível, porque foi uma situação tão constrangedora, tão chata, e assim, eu achei que muito desumano, porque eles estavam ali, não só os adultos, mas tinha as crianças também, né? E não só porque os adultos são adultos, eles também têm direito de comer e de beber. E aí eu fiquei pensando, gente, não é possível. Não é possível que isso possa acontecer, sabe? Foi ali que eu tive um start, eu falei, não, eu vou ter que pesquisar sobre isso, porque essa situação é muito ruim. Não é possível que não tenha nenhum órgão, alguma coisa que ampare a criança contra isso, né? Ela falando ali que a obrigação é dos pais, que eles não têm obrigação de alimentar. Aí eu pensei, como assim? É um trabalho, porque a criança tá ali, o ator, a atriz tá ali, mesmo que iniciante na carreira, ele tá ali para trabalhar. Se ele foi selecionado para fazer aquele trabalho, é porque alguém ali precisa dele, né? Ele tá trabalhando, você tá trabalhando, tá todo mundo ali trabalhando. Então, o seu filho tem que ser respeitado. Ele tem que respeitar as pessoas, mas ele também tem que ser respeitado. E aí eu fui pesquisar, eu fui buscar, eu comecei a olhar na internet, comecei a falar com pessoas que já estão no meio há muito tempo, expliquei a situação que tinha acontecido, né? E aí eu descobri, gente, que nós, os atores mirins, têm sim direitos, e são muitos direitos, tá? Nós temos deveres também, mas hoje eu vou falar bastante dos direitos. Então eu vou falar do primeiro direito, que é assim, um dos que eu acho mais importante. Você sabia que antes de fazer o teste, você tem direito de saber para qual cliente você vai fazer o teste? E por que isso é importante?
Porque assim, como eu já falei num outro vídeo sobre algumas coisas que os clientes pedem, né, que você pode não gostar ou achar que não é o perfil do seu filho, você tem o direito de recusar. Então, por exemplo, se você está fazendo um teste para um cliente que você não se identifica, ou você acha que não é o perfil, e aí você faz o teste sem saber para que é, aí seu filho acaba passando, chega lá, você vai gravar e é uma coisa que você não queria. Bom, aí você já assinou o contrato, né, já foi lá e tal, e aí não tem como você voltar atrás. Então, você tem direito de saber para qual cliente você está fazendo o teste. O que acontece muito, que eu já vi muito acontecer? Quando você vai fazer um teste, a pessoa manda, olha, vai ter um teste assim, assim, assado, seu filho precisa fazer isso e isso, e a gente não sabe qual é o cliente. Não é que eles não sabem, lógico que eles sabem, né? Porque não é possível que a pessoa vai trabalhar com alguém que não sabe quem é, né? Ele tem que saber, e você também. Porque também tem uma coisa, muitas agências ficam com o mesmo job, né? Eles pegam lá, faz várias seleções. Então, muitas vezes, você mandou por outra agência, e aí a outra agência também quer te mandar, e aí tem aquele conflito e você não sabe para qual é o cliente. Então, você tem todo o direito de saber. Quando você receber um teste e não tiver o cliente, você pergunta, qual é o cliente? Eu quero saber qual é o cliente que eu vou fazer o teste, porque você tem todo o direito de recusar também. Então, esse é um dos direitos que muitas mamães não sabem que tem. Ah, deixa eu só fazer um adendo. Existe a possibilidade da agência não saber o cliente específico, mas o segmento ela vai saber. Por exemplo, vai ter um teste para uma instituição financeira. Tá, a gente sabe que é banco, instituição financeira. A gente não sabe se é o banco A, banco B ou banco C. A agência também pode não saber, mas o segmento ela sabe. Por exemplo, um plano de saúde. Não sabe se é o plano A, plano B ou plano C. Então, mas ela vai saber sempre o segmento. E isso você também tem o direito de saber. Porque pode ser que você não queira. Por exemplo, já chegou pra mim, pra minha filha fazer o segmento de maquiagem. Era o segmento de maquiagem infantil, mas eu não quis. Porque a minha filha não usa maquiagem, ela é muito pequenininha, independente se é infantil ou não, ela ainda não usa. Então aí eu vi lá no contrato que ia ter que mexer, carregar um pouquinho na maquiagem, e eu não quis, porque eu não achei que seria o perfil da minha filha. Então eu tinha todo o direito de falar não. Então, isso pode acontecer. A agência pode saber qual o segmento, não a empresa exata, mas o segmento ela sempre vai saber. Outro direito que você tem e muitas vezes não sabe é saber o valor do cachê. E por que isso é importante? Bom, primeiro porque você tem que ver se é relevante para você ou não, se compensa para você ou não. Porque muitas vezes você vem, por exemplo, de outra cidade, aí você vem aqui para São Paulo para gravar. E às vezes esse cachê é um cachê irrisório, que assim, nem vale a pena você sair da sua cidade e vir para cá. O custo que você vai ter para transporte e vir para cá é muito maior do que você vai ganhar. Então às vezes isso não compensa, porque não é sempre que você vai ter um cachê alto, né? Então às vezes não compensa. E também, gente, existe agências que estão com o mesmo job. O que é job? Job é o trabalho que você vai fazer. Então tem lá 3, 4, 5, 10 agências que estão com o mesmo job, estão anunciando o mesmo job. Então eles estão selecionando os modelos e tal. Uma agência anuncia esse job por, vamos colocar aí, R$1.000. Olha, o cachê é de R$1.000. Aí a outra agência anuncia o cachê de R$3.000, o mesmo job. Aí outra agência anuncia de R$5.000. E eu não sei dizer pra você por que isso acontece, mas acontece. Olha, semana passada mesmo teve um job, uma seleção de job aqui com um cachê bem alto, por volta de uns 30, 35 mil, que é muito raro, tá? Não é comum acontecer job com esse valor de cachê, mas enfim. Aí tinha agência que tava anunciando o job por 16 mil, a outra por 25, a outra por 30, e acreditem, tinha agência anunciando esse mesmo job por R$2.000. Então aí você tem que ver se compensa, né? Porque eu não sei qual é o critério que eles usam, que eles estão com o mesmo trabalho, né? Anunciando o mesmo trabalho e cada um tem um cachê diferente. Eu não sei dizer por que isso acontece. Mas enfim, é importante você saber, porque você vai saber se compensa, se vale a pena. Se vale a pena você se deslocar. Se você mora aqui em São Paulo mesmo, às vezes você vai sair da sua casa para ir até um lugar que vai ser cansativo, você vai ficar horas lá gravando por um valor irrisório e nem vale a pena. Então você sabendo disso, do valor do cachê, você vai decidir se você vai fazer ou não, se você quer fazer o teste, se te interessa ou não. Então é importante você ter esse direito de saber,
tá? Muito antes de assinar o contrato, você tem direito de saber. E aí, mamães, o seu filho foi lá, gravou, foi tudo muito lindo, o comercial saiu, tá aquela maravilha, e chega o dia de depositar o cachê. Aí você vai lá conferir, você vai olhar e falar, opa, peraí, não é esse valor aqui que tava no contrato, não. Aqui tem um valor a menos do que eu lembro que eu assinei. Aí você vai lá e confere no contrato, mas a falta de atenção, você esquece que tem a porcentagem da agência, o desconto. Já aconteceu comigo, viu, mamãe? Estou dando esse exemplo aqui porque lá no início, quando a minha filha foi gravar, e já foi mais de uma vez, alguns comerciais e tal, tinha lá a porcentagem da agência e eu não tinha me atentado a isso. Então eu achei que eu fosse receber um valor de cachê, chegando lá, tinha o desconto da agência. E nada mais justo, porque a agência que está fazendo um intermédio entre você e o cliente, está correndo atrás de várias coisas, te orientando, nada mais justo que a agência receber. Mas essa minha falta de atenção, eu acabei, né, me distraindo e não sabendo que a agência ia receber essa porcentagem. Então você tem que estar atenta, porque você tem esse direito de saber qual é o valor do seu cachê e quanto a agência vai descontar de você. Você tem que saber isso antes mesmo de gravar, para saber se você aceita ou não. Aí você vai falar para mim, mas Fernanda, quanto de porcentagem a agência pode, né? Não tem assim um valor muito específico, vai depender muito da agência que você trabalha, mas fica em torno entre 20% e 40%, vai depender muito da agência e do trabalho que você faz. Porque muitas vezes você vai fazer lá um trabalho que é meio irrisório, o cachê é irrisório, e aí não é muito, e às vezes a agência desconta até um pouco menos do que de costume. E tem agência que não, tem agência que vai lá e vai descontar aquilo mesmo, independente do cachê. Então você tem que saber sobre isso para você ficar ciente. O que a minha agência que eu trabalho faz? Ela já manda especificadinho lá no contrato. Olha, o cachê é tanto, a minha porcentagem é tanto, para você vai ficar tanto. Você aceita? Vem tudo certinho. Aí eu já vou saber, né? Quanto que é o cachê, quanto que a agência vai ficar e quanto eu vou receber. E aí fica tudo muito legal. Porque eu também tenho o direito de falar, olha, pra mim isso daqui não compensa, e não compensa eu tirar minha filha pra cansar e da minha casa, então pra mim eu não vou gravar não. Aí sou eu que vou decidir, mas esse é um direito que você tem. Saber qual a porcentagem que a agência vai cobrar de você. Você tem direito de saber antes mesmo de assinar o contrato. Agora imagine só, mamãe, você vai lá gravar, no dia de gravar, e chega lá, eles querem mudar o visual do seu filho ou da sua filha. Esse é um direito que você tem que saber antes mesmo de assinar o contrato. Porque vai vir lá, descrito no contrato, se você aceita a mudança de visual ou não, e se você aceita, qual é a mudança. Quando é alguma coisa específica, eles já colocam no contrato. Mudança de cabelo, por exemplo, é cortar o cabelo, cortar uma franja, já coloca específico. Aí você foi lá, assinou o contrato, aceitou tudo bem direitinho, chega lá no momento lá, você não quer, você não aceita. Eu já presenciei uma coisa assim. Quando a minha filha estava gravando para uma grande plataforma de streaming, a gente estava lá, né, gravando e tal, e veio no contrato. Você aceita a mudança de visual? Eu coloquei não. Outras mamães colocaram que sim, porque tinha um papel específico, bem legal, né? Era o ator principal. Mas quando chegou lá na hora, que era para cortar o cabelo do menino, a mãe não queria mais. A mãe não queria que cortasse, só que ela já tinha assinado o contrato antes, então se ela não quisesse, era para ela dizer que não lá no contrato, mas ela não fez isso. Então chegou lá para gravar, tinha que cortar, aí ela não queria. E o que aconteceu? Como era um projeto muito grande, tinha outro menino lá muito parecido com o filho dela que estava de stand-by. O que é o stand-by? Eu já falei lá no outro vídeo, é a criança que fica pronta para substituir caso haja algum problema. E o menininho estava lá esperando a oportunidade. Então, o que aconteceu? Era o seguinte, como a mãe já tinha assinado o contrato concordando e a outra mãe também, ou a mãe cortava o cabelo, deixava cortar, ou o filho dela ia ser trocado pelo outro menino. Então, aí no final, acabou que cortando o cabelo do menino, porque era um pouquinho mais volumoso. Nem foi tanto assim, foi um pedacinho da franja e tal, mas a mãe não queria. Mas aí acabou cortando porque ela assinou um contrato e tudo mais, senão ele ia ser substituído ali na hora.
O que aconteceu com a minha filha uma vez? Uma vez com a minha filha aconteceu de mudança de visual também, só que foi assim, uma coisa bem leve. Como o cabelo da minha filha é ondulado, chegou lá pra fazer o trabalho, eles acabaram passando uma chapinha, né, pra alisar o cabelo, porque o personagem era de cabelo liso, e aí foi tudo bem, porque foi uma mudança não tão brusca, é uma mudança de visual para aquele papel, mas não ia cortar em nada. Quando vem os contratos pra mim, que tem essa possibilidade de mudança de visual, eu sempre coloco não. Ou eu coloco sim, menos cortar e pintar o cabelo, porque como ela é muito pequenininha, né, eu não quero que coloque nenhuma química no cabelo dela e também não quero cortar, então eu coloco assim. Aí vai do cliente aceitar ou não. Se ele realmente quiser a minha filha, ele vai pegar, não vai mexer no visual e tudo bem. Ou se eu aceitar, vai chegar lá na hora e eu vou ter que fazer. Então esse é um direito que você tem de saber se vai mudar o visual do seu filho ou não, porque aí você pode ou não concordar. Tá bom, o seu filho foi, fez o teste, passou, foi aprovado. O que você tem que saber também? Dias e horários de gravação, né? Esse é um direito que você tem de saber. Quando você recebe o teste, você não vai saber o dia e horário da gravação certinho. Você vai ter uma data prevista. Então, eles vão mandar para você, olha, teste tal para cliente tal, data prevista, de tal a tal. Vamos supor, de 4 a 11 de mês tal. E nessas datas, aí eles sempre colocam assim, você está disponível nessas datas? Eles sempre colocam para que você fale, né? Ah, sim, estou, ou não, meu filho vai gravar outra coisa, meu filho foi aprovado para essa data e tudo mais. Então, esse é um direito que você tem que saber. Por quê? Porque se você vai fazer o teste e não sabe a data certa, aí o seu filho passa e já passou num teste ou outro, ou você tem algum compromisso, aí você acaba não comparecendo, isso prejudica muito a diária, o seu filho, a equipe e tudo mais. Então você tem o direito de saber com antecedência as datas previstas, primeiro, quando você vai fazer o teste, e depois desse processo que você fez o teste, aí você já teve as datas previstas, aí o cliente vai falar, olha, seu filho foi aprovado e nós vamos gravar tal dia. Aí você também tem o direito de saber se é 1, 2, 3, 2 ou 3 diárias, né? Uma diária e tudo mais. E aí, você sabendo disso, se comprometendo, aí vem o seu dever, né? De cumprir com o que você acordou. Então, mais uma vez, o direito você tem de saber dia e horário. Tem também a carga horária prevista, porque é uma estimativa da quantidade de horas que vão ser ali gravadas, né? No caso da criança, são 6 horas por dia. E essas 6 horas, elas são intercaladas com alimentação, descanso, lanche, água, banheiro, enfim. Pode ser assim que passe um pouquinho desse horário que a gente sabe, né? Quando tá ali gravando, tem o atraso de equipe, pode ser que aconteça alguma coisinha na maquiagem, figurino, enfim. Mas essas horinhas que vão passar são pouco, entre 40 minutos, 1 hora no máximo. Caso a equipe perceba ali que a criança não vai conseguir gravar em 6 horas, que eles não vão conseguir fazer isso dentro do prazo estipulado, aí o que eles fazem? Eles vão passar por uma outra diária. Normalmente eles fazem isso no dia seguinte. Quando não dá para fazer no dia seguinte, eles vão marcar ali uma data e vão continuar a gravação. E como eu falei para vocês, né, tem essa intercalação de horas com alimentação, que é outro direito que você tem que saber que você tem, o direito de alimentação. Não só o seu filho que está lá trabalhando, mas você, mãe, também que está lá acompanhando. Você tem o direito dessa alimentação. É aquela história que eu contei lá no começo, sabe? Aquela mãe lá que eu falei, ela estava certíssima em cobrar, porque ela tinha o direito de alimentação, água e tudo mais, para ela e para o filho. Mas com certeza ela não sabia que ela tinha esse direito, porque quando a equipe lá da agência veio falar para ela que quem tinha que trazer isso era ela, acabou meio que humilhando ela ali na frente de todo mundo, né? Com certeza, se ela soubesse que ela tinha o direito, ela não ia deixar passar. Então isso é muito importante, porque não é uma coisinha assim, um direitozinho qualquer. Não, isso é direito por lei. É lei, a criança tem que ter alimentação e o acompanhante também. E isso pode trazer sérias consequências, viu, gente? Seríssimas consequências para quem está contratando.
Porque às vezes a agência faz uma coisa ou a produção faz alguma coisa que o cliente nem tá sabendo. Então isso pode trazer sérias consequências. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo, mas é muito importante que você saiba sim que você tem direito à alimentação. Almoço, lanche, jantar, água, banheiro, tudo isso é direito seu. Por isso, a importância de você saber quais são os seus direitos, para que você não seja ali humilhado e passe por situações constrangedoras, né? E não sujeite seu filho ou sua filha a passar por isso também. Atente-se também à veiculação do trabalho que seu filho ou sua filha for fazer. Por que é importante você se atentar a isso? Porque pode ter algum conflito mais para frente. Você também tem que saber se esse trabalho que seu filho vai fazer tem algum tipo de exclusividade. Se tiver exclusividade, qual é o tempo de exclusividade? Porque pode atrapalhar o seu filho num outro trabalho. Por exemplo, se o seu filho fez um trabalho para uma equipe de telefonia X, aí nesse contrato tá lá que tem exclusividade de 1 ano. Porém, o trabalho não vai ficar vinculado por 1 ano, não vai ficar lá passando por 1 ano, mas você assinou um contrato com exclusividade por 1 ano. Nesse período, se aparecer algum outro trabalho, algum outro teste de uma empresa concorrente da telefonia Z, por exemplo, seu filho não vai poder fazer, porque você assinou um contrato de exclusividade, mesmo que o comercial não esteja mais sendo veiculado. Né? Se você assinou, você não vai poder fazer. Então, esse é um direito que você tem de saber se tem exclusividade, qual é o tempo dessa exclusividade, qual é o tempo de veiculação que o seu filho vai ficar no ar e tudo mais. E junto a isso, atrelado, né, na verdade a isso, tem o tempo que você vai receber o cachê, seja de qualquer trabalho. Porque muitas vezes você vai fazer um trabalho hoje e vai receber daqui 2 meses e meio. Né? Existe esse tipo de contrato, essa forma de pagamento. Tem um trabalho que você vai fazer e vai receber em 1 semana, outros vão demorar 30 dias úteis, outros podem demorar até 60 dias úteis. Então você tem que se atentar a isso. Olhe sempre bem o contrato, qual é o tempo que vai ser pago esse cachê, para depois você não ficar ligando, cobrando a agência, né, o cliente, né, e tudo mais, porque aí fica meio chato. Então você tem que saber disso, você não vai receber o cachê na hora, muitas vezes vai demorar um tempinho. E você já ouviu falar do direito que é chamado direito controverso? Sabe o que é isso? Então deixa eu explicar um pouquinho aqui para você. O que pode acontecer num set de filmagem se tratando de criança? Bom, a criança vai toda feliz, vai lá para gravar e chega lá na hora, ela não quer gravar de jeito nenhum. Ou porque ela não gostou, ou porque ela não tá bem, ou porque simplesmente ela não quer mesmo. Começa a dar ali um trabalhinho e tal. O que acontece? Por que é um direito controverso? Porque a criança não é igual a um adulto, né? Que você vai falar assim, nossa, você assinou o contrato e você vai fazer sim o comercial. Não é um adulto, né? E tá atrelado a um direito, por quê? Porque a mãe ali, né, não tem muito o controle de falar pro filho, ó, você vai fazer, obrigar a criança. Então esse é um problema que a produção tem que resolver. Por isso que tem ali sempre um stand-by. Muitas vezes pode acontecer da empresa, do cliente, não ter aprovado um stand-by. E aí o que pode acontecer? Eles vão perder a diária de gravação? Não, eles vão dar um jeito, porque, gente, a diária de gravação custa muito dinheiro, então eles vão ter muito prejuízo. Eu vou contar pra você aqui o que aconteceu com a minha filha. Teve um comercial que ela ia gravar e ela ia ser figurante, ela ia ficar lá atrás, passar por trás, praticamente nem ia aparecer. E a pessoa, a criança que ia fazer ali a criança principal, o atorzinho principal, ele começou a dar trabalho, ele era um pouco menor que a minha filha. E ele começou a dar trabalho, ele não quis gravar, ele começou a chorar. E aí, como era um lugar distante de São Paulo, não foi gravado aqui, foi gravado no interior. O lugar não era dentro da cidade, era um lugar um pouquinho afastado da cidade. E eles não tinham stand-by, né? E aí eles não podiam perder o dia de gravação, porque custava muito dinheiro, né? Com equipe e tudo mais. E aí eles viram ali a minha filha, né, toda comunicativa, falando com a maquiadora e fazendo os videozinhos dela ali para divulgar que ela tava gravando e tudo mais. E aí o diretor veio, me chamou e falou, olha,
a gente tá com um probleminha, né? Que o ator não tá querendo gravar, né? Será que a gente pode fazer um teste com a sua filha? Aí eu falei que sim, falei, não, pode, né, chama, ela vai fazer o teste. E deu super certo. Aí minha filha ficou como principal do comercial. E ela gravou. E eles gostaram tanto dela que muitos outros comerciais que essa mesma marca fez, ela acabou fazendo novamente. Porque ela não deu trabalho, ela não dava trabalho. Então ali eles sabiam que eu consegui fazer a diária de gravação e ia dar tudo certo. Então, esse é um direito que você tem, tá? Assim, pode acontecer. A mãe não precisa ficar com medo do filho ou a filha ali não querer gravar e ficar com medo, ai, nunca mais vou ser chamada. Não, porque em se tratando de criança pode acontecer. É raro, tá? Não é sempre que acontece. Mas, né, se tratando de criança, a gente tá ali, né, meio que de mãos atadas. Então, isso que é chamado de direito controverso, porque se trata de uma criança. Né? E a produção, ela sabe disso. Então a mãe não precisa ficar com medo e também não tem o que a mãe fazer, né? A mãe não vai poder obrigar a criança a gravar, porque ela pode chegar lá e ficar assustada, ou até mesmo não gostar do ambiente, às vezes não se dá bem ali com as pessoas que estão ali. Então, mamãe, está tudo bem se a criança não conseguir gravar, tá? Mas você que é mãe iniciante não vai saber disso. E olha, eu digo mais, tem muitas mães experientes que também não sabem disso, tá? Então, quem tem que tomar conta disso, quem tem que resolver esse problema ali é a produção, não é a criança. Você não vai falar assim pra criança, olha, tá aqui o seu nome no contrato, você tem que gravar, porque né, não é um adulto, é uma criança. Então, fiquem em paz se caso acontecer isso com você, porque a produção tá ciente disso e ela vai dar um jeito, ela vai resolver de alguma forma. Então, mamães, esses foram alguns pontos que eu trouxe aqui para vocês, para saber dos seus direitos, para que você não passe por algumas situações humilhantes, que seu filho passe por alguma situação constrangedoras, porque com certeza as mães iniciantes não sabem desses direitos e também muitas mães que já estão aí há algum tempo também não sabem que tem alguns desses direitos, né? Então, se você gostou desse vídeo, não se esqueça, se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho, dá um like, envie esse vídeo para outras mamães e você também pode deixar as suas dúvidas aqui nos comentários ou nas minhas outras redes sociais. Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!